Boa noite. É um prazer estar aqui novamente para fazermos um estudo do Evangelho, né? Hoje, como está no cartaz, que é a trajetória de um espírito, que é um estudo baseado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Deu um probleminha aqui na imagem. Vou voltar aqui. É um prazer para mim, viu, gente? É um prazer. Sempre eu venho muito aqui em Uberlândia. É um prazer ter aumentado mais essa vaga na casa aqui, né? Então, é sobre o item 4, Jesus na casa de Zaqueu, baseado nesse item do Evangelho Estudo. Mas, como está lá no cartaz, tem várias fontes de estudo que eu peguei para fazer esse estudo da noite de hoje. Aqui nós já assistimos vários estudos de Jesus na casa de Zaqueu, que é uma das passagens mais conhecidas, né, como a do bom samaritano, da figueira seca. Essa aqui é uma das mais conhecidas, né? Olha aqui. A trajetória de um espírito. Então, hoje eu vou falar da trajetória desse espírito, Zaqueu. Zaqueu, quando ele... Aqui, que fala não servirá a Deus e a Mamon. Então, Zaqueu, Jesus colocou ele como para ilustrar essa fala dele, que a gente não pode servir a dois senhores, né? Porque senão a gente vai amar um e odiar outro. Isso aí tem na vida da gente. Se a gente ficar seguindo a dois senhores, a gente vai passar a gostar mais de um e a gente vai antipatizar com o outro. Isso pode ser até com patrões da gente. Acontece isso. Então, naquela época, Jesus falava disso aí. Mas qual que era que o senhor que Zaqueu servia? Naquele momento, era Mamon, que era o deus do dinheiro, né? Da riqueza. Mas esse espírito, nós vamos pegar hoje aqui, nos 2000 anos dele, na trajetória de 2000 anos, antes de um pouco, ele já tinha passado por várias reencarnações e ele já tinha conseguido uma certa evolução. Mas quando ele viu que tinha as facilidades da porta larga, ele enveredou por um outro caminho que nós vamos ver aqui nesse estudo da noite de hoje, que não levou ele numa situação muito boa, não. Bom, Jesus, nesse momento aqui, vocês vão ver lá no Evangelho, em algumas traduções, fala que Jesus estava tendo entrado em Jericó. Outros falavam que ele passava por Jericó. É porque Jericó existiam duas, viu, gente? Era uma perto de tantas guerras e tanto destruiu uma, construiu outra para sair daquela que os profetas tinham falado que não ia ficar nada pedra sobre pedra. Fizeram a outra, Jericó, perto uma da outra, mas que é a mesma. Então, ele tendo entrado em Jericó, ele estava passando pela cidade. Jericó é uma cidade lá do Oriente, que ficava nas margens, que fica, né, nas margens do Rio Jordão. E, para quem não sabe, é a cidade mais antiga do mundo. Ela tem 11 mil anos. Jericó, ela era muito procurada por os senhores, por os poderosos, por causa do clima dela. E ela ser perto do Rio Jordão, era fácil, eles não precisavam de caminhar tanto, de andar tanto a cavalo, a camelo, aquelas coisas. Eles iam com uma viagem mais tranquila pelo rio. E ela era muito próspera. Ali era o berço da civilização, que pode-se dizer. Ali quase tudo confluía. É como Uberlândia, todas as cidades quase têm que passar aqui por perto de Minas Gerais. As redes, as rodovias quase todas cruzam aqui por causa da logística. Nós estamos no centro do Brasil. Lá ficava a logística por causa do Rio Jordão e o vale do Rio Jordão, que era muito fértil. Então, lá que movimentava a riqueza. Lá era procurado para os reis passarem também a uma estadia, geralmente na primavera, por causa do clima ameno, né, que tem lá. Aqui, a cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza, estava sendo agora visitada
pelo próprio Filho de Deus. Jesus aqui, eles vão ver aqui, foi a última vez que ele passou por aqui, porque na outra semana ele já tinha ido para o Calvário, né? Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele seria morto. Provavelmente, isso aqui devia ser na segunda ou na terça, porque Jericó fica pertinho de Jerusalém, perto do Gólgota, é 30 quilômetros só. Mas naquela época tudo era andado a pé, né? Jesus não andava a cavalo, a camelo, era caravana e a pé. E depois que ele passou por isso aqui, não está no estudo de hoje, é que ele encontrou o Bartimeu, né, o cego Bartimeu, que ele curou ele, e depois ele encontrou a mulher hemorroísa, né, aquela que sangrava, já tinha 11 anos, que ele curou ela. Foi nesse trajeto, nessa semana que aconteceu tudo isso aí. Pois bem, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia fazer por causa da multidão. Zaqueu queria, aqui que eu falei, nós veremos um pouquinho antes daqui de Zaqueu, ele já tinha ouvido falar demais, ouvido falar muito de Jesus, que tinha esse Nazareno, estava fazendo curas incríveis, né? Que ele era fabuloso e ele passava, porque Zaqueu era rico, ele tinha informantes de todos os lados, ele era chefe dos cobradores de impostos, né? Então ele tinha muita gente que trabalhava para ele, e ele que comentava que tinha um tal Jesus, um Nazareno, que fazia curas incríveis. E se vocês não sabem por que Jesus fazia curas, eu vou explicar para vocês. Era um merchandising. Ele não ia para o lugar para fazer a cura, ele ia para falar do reino de Deus. Mas para juntar pessoas para ele falar sobre o reino de Deus, ele fazia a cura. É igual hoje, se parecer uma pessoa fazendo cura aqui, vamos supor, lá em Monte Alegre, vai todo mundo para Monte Alegre, todo mundo quer a cura. Aproveita, ele evangelizava, ele falava do reino de Deus, que ele veio aqui, ele encarnou aqui no planeta Terra para falar sobre o reino de Deus. Então, ele aproveitava, fazia as curas dele, que ele tinha esse poder para fazer, e aquilo ele atraía a multidão e ele falava do evangelho dele, né? Então, Zaqueu tinha ouvido falar, era doido para conhecer ele, que Zaqueu, ele ficou muito rico, porque Roma cobrava lá os 10% de imposto de todo mundo, mas só que os cobradores de impostos cobravam mais 10% por conta deles, e eles ficavam muito ricos. E ele, por ser chefe, ele era muito rico e muito odiado. Esse Deus Mamon para ele, dava com a mão, mas tirava com a outra, né? Então, o Zaqueu falou, um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou ver quem é esse Nazareno, que eles falam que ele tem um poder de andar sobre as águas, de curar leprosos, de trazer quem já desencarnou, trazer a vida, não sei o quê. Eu quero conhecer esse homem. Porque ele tinha uma centelha de bondade, do bem no coração dele, mas ele estava corrompido pela facilidade do mundo. A porta larga fascinou ele, então ele vivia por conta de cobrar impostos exorbitantes daquele povo. Gente, era fora do normal. E por conta disso ele contraiu débitos muito grandes, viu? Na espiritualidade. Zaqueu correu na frente da multidão e subiu no sicômoro para ver Jesus passar. Está em Lucas. Então ele era pequenininho, baixinho, ele não conseguia ver Jesus. Ele sabia que ele estava chegando na cidade, mas não dava conta de ver, e muita gente perto. E ele também não queria ficar no meio daquele povo, que ele era muito odiado. Era uma chance de alguém poder feri-lo ou matá-lo. E ninguém sabia quem foi que, né, que esfaqueou, que fez alguma coisa com ele. Então ele preferiu subir no sicômoro. O sicômoro é um arbusto que, como essas árvores que a gente tem aqui na rua, uma sibipiruna, uma coisa que é uma árvore de um arbusto de enfeite e também fazia sombra, né? Isso aí está narrado em Lucas. Lucas era aquele que era médico, que era apóstolo de Paulo. Lucas não conheceu Jesus. Pois bem, olha aqui o sicômoro, esse ficus sicômoros aqui, existe até hoje. Essa árvore aqui, ó, ela tem mais de 2000 anos. Até hoje tem ela lá em Jericó. Olha o tamanho dela. Pois bem, ao grande encontro.
ele estava em cima da árvore e Jesus veio passando. Agora vamos dar uma paradinha, vou falar quem é Zaqueu. Zaqueu foi um publicano, chefe dos cobradores de impostos. Talvez um dos homens mais odiados da cidade. Ninguém gostava dele. Ninguém. Que ele era também um judeu, mas trabalhava para Roma. Quer dizer, ele era um traidor. Ninguém gostava dele. Quando passava perto dele, as pessoas viravam o chão, cuspia e falava arre. Quer dizer, amaldiçoava. Ninguém. Isso aí foi... No começo ele não importava que ele estava ganhando muito dinheiro, mas com o tempo aquilo trouxe consequências para ele, porque a família dele, nós veremos que agora mesmo, também não era bem vista na cidade. Ele não tinha amigos. Aqui, ó. Ficou rico por cobrar abusivos impostos, mas quando ouviu falar de Jesus, que ele estaria por perto, sabia que era preciso vê-lo. Alguma coisa falava o Zaqueu, olha, você precisa, a sua chance vai estar passando por aí, você precisa disso aí. Era a consciência dele, ou que seja, o anjo da guarda dele que está falando, você está nessa vida aí, mas a sua salvação está passando aí, corre e procura. E ele correu, subiu um sicômoro, né, para ver Jesus passar. Aí esse aqui contava, assim, lá na cidade, que Zaqueu tentou comprar um jumento, o dono não quis vender porque era um homem muito reto, muito honesto, né? O jumento corpulento, nem o jumento aceitou que Zaqueu subisse nele. Tanto que Zaqueu era odiado, né? Então, essas eram umas coisas que contavam lá, né? Ali, a casa, a vivenda de Zaqueu era vazia. Ele tinha lá os escravos deles, ele tinha os servos dele, os empregados, mas não tinha ninguém. Era uma casa suntuosa, muito bonita, mas não tinha ninguém, porque ele era odiado por todos, né? Eu falei escravos e falei servos. Tem diferença, viu, gente? Escravo não tem direito a nada. Ele é menos que uma coisa. Servo é quando a pessoa fica devendo muito para a outra, não tem como pagar. A pessoa falou, ó, eu vou trabalhar de graça para você, a troco de lugar de comer, dormir, e só isso aí. Mas a pessoa tem a individualidade dele, ele pode ir para a casa dele quando ele quiser. Escravo não, ele não tem direito a nada. O servo é uma pessoa que vai, fica em condição de servidão, que Zaqueu também contraiu isso aí, porque cobrava imposto grande demais do povo. Quando a pessoa não dava conta de pagar os impostos, geralmente ela vendia os filhos como escravo, ou ela se colocava como serva, ou a família como serva. Quer dizer, ele causou muita dor, muita dor. Cada vez ele era mais odiado. E a consciência dele foi batendo que aquilo estava errado, mas ele não sabia como sair daquela situação. Para ele estava uma coisa muito complicada. E ele, com aquela ganância, aquela coisa, ele angariou tantos inimigos que a família dele, os filhos, não podia estudar junto com os outros. Ele pagava lá os tutores para vir dar aula nele, que nem os meninos podiam sair na rua, senão os outros batiam neles. Ele era muito odiado. A mulher dele não tinha amigas para ela sair para conversar, a não ser aquelas dos coletores de impostos, de quem ele era, vamos dizer, patrão, né? Mas mesmo aquelas também odiava as esposas, os filhos deles, falaram assim, são mulher de traidor e filho de traidor, porque ele, judeu, trabalhava para Roma. Para Roma era muito gratificante ter ele como chefe de cobrador de impostos, porque ele era muito bom, vocês vão prestar atenção nisso aqui, ele era muito bom para fazer a conversão de dinheiro, porque lá em Jericó existiam pessoas de muita nacionalidade lá e vários dinheiros, vários tipos de moeda, e ele sabia fazer a conversão para cobrar um imposto. Se um dinheiro de tal valia tanto, esse dólar assim, se converter para esse, eu tenho que cobrar tanto. Ele era muito bom em números e também em línguas. Ele falava vários idiomas. Presta atenção nisso, ele era muito bom em números e falar vários idiomas. Vai ver que na trajetória da vida dele, isso aí já veio da evolução dele, e ele vai evoluindo mais até ele chegar, nós vamos chegar no final do estudo, vocês verem como que é. Jesus, tendo chegado nesse lugar, olhou para cima e, tendo visto, disse,
Jesus chamou ele por nome, falou: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu aloje em vossa casa ainda hoje. Jesus olhou e falou, chamou ele por nome. Assim como o Chico viu o nome de cada pessoa na peça. Ele chamou ele por nome e falou: desce daí depressa que hoje eu preciso de alojar na sua casa. E tem que ser hoje, viu? Jesus falou. Daquela forma impositiva dele. Zaqueu desceu logo e recebeu com alegria. Ele ficou muito feliz. Nossa, o homem me chamou pelo nome, o Filho de Deus me chamou pelo nome. Aí ele desceu com muita alegria. E Zaqueu recebe Jesus. Eu estou passando rápido por causa do tempo, né? Aqui. Aceitou a presença de Jesus não apenas na sua casa, mas em sua vida. Ele viu naquele momento que a pessoa que ele ia ser anfitrião ia ser um amigo. Aquele era o salvador da vida dele. Ele sabia, alguma coisa falava. É ele, esse Nazareno. Ele entendeu que não adiantava ser rico de bens materiais e pobres de bens espirituais. Ele sabia que ele era uma das menores pessoas do mundo. Ele era um traidor. Nossa, a hora que ele viu aquilo, ele falou: agora ali eu posso abrir meu coração. E ele não tinha nem com quem confidenciar. Nem aqueles sacerdotes não gostavam dele. Essa situação é muito chata, viu, gente? Mesmo assim, quando a pessoa trabalha numa empresa, sabe que ninguém gosta dele, é ruim até levantar para ir trabalhar naquele dia. Agora, imagina, todo mundo não gostar, era complicado, né? Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, falando de Jesus, né? As pessoas falaram: mas o Filho de Deus que prega aí a bondade, o amor e tudo aí, ele foi alojar na casa de um homem de má vida, que Zaqueu era considerado um homem de má vida, né? Um traidor. Jesus aceitou, falou que ia para lá, para a casa dele. Aí foi aí quando Jesus falou essa expressão aqui que a gente conhece muito: são os doentes que precisam de médicos. Aí eles falaram: Jesus, mas os próprios apóstolos falou: mestre, mas você vai alojar na casa de uma pessoa de má vida? Ele falou: mas são os doentes que precisam de médico. Ele falou: eu vou lá justamente para resolver o problema dele, né? Olha aqui. Jesus quis conversar com Zaqueu naquela noite a sós. Aí foi muito bem recebido, com comida, bebida, para todos os apóstolos e aquelas pessoas. Jesus falou: eu vou, mas eu estou com a minha companhia. E Zaqueu falou: não, pode levar, minha casa é muito grande, tem muita comida, tem muitas pessoas para servir e tem muito lugar para vocês ficar. E Jesus pegou e falou: para lá, mas eu preciso falar com você, sozinho. Depois que todo mundo recolher, nós temos que ter uma conversinha de pé de orelha. Agora, imagina que conversa que Jesus teve com ele. Primeiro ouviu, falou: pois é, mas você veio nessa encarnação com que intuito? Não era amar? Você que veio de uma vida tão complicada no passado, você teve a chance de amar o próximo, você chegou, fez o quê? Você se tornou odiado? Você usurpou dos direitos dos outros? Você roubou dos outros o direito até da liberdade dos outros, dos bens materiais, de tudo? Não foi isso que você reencarnou, não. Você tem a chance ainda de melhorar, mas isso é você que tem que fazer. Jesus teve uma conversa de pé do ouvido, mas olha o resultado. Zaqueu nada pediu a Jesus, nem para si, nem para seus familiares ou amigos. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante de Jesus, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. A outra metade ele deixou a família dele. Eu vou dar a metade para os pobres. E se causei dano a alguém, ele sabia que tinha causado, né? No que quer que seja, eu retribuirei em quádruplo, quer dizer, 4 vezes mais do que ele prejudicou a pessoa. A lei judaica daquela época, quando a pessoa dava prejuízo a alguém, ele tinha de retribuir em dobro. Ele sabia que o mal que ele tinha feito era muito grande, que ele estava fazendo. Ele falou: não, eu vou restituir
4 vezes mais aquelas pessoas que quem eu prejudiquei. Quer dizer, ele estava admitindo a culpa dele. Então, ele mesmo se fez de juiz e acusado de si próprio. A consciência dele mesmo estava cobrando e sabia que ele estava errado. Ele mesmo viu que estava errado. Ele admitiu para Jesus que estava realmente errado e precisava resgatar esse débito que ele tinha com as pessoas com quem ele prejudicou. Aí Jesus fala, isso aqui é muito bonito, ele falou assim, esta casa recebeu hoje a salvação. Ele falou para os apóstolos, né? Porque este é também filho de Abraão, mostrando Zaqueu. Porque o filho do homem, que é o Jesus, né, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, é aqui a casa das ovelhas. Se tiver 99 salva, que volte e arrebanhe aquela uma que ficou perdida. Então ele falou assim que veio salvar o que estava perdido. Isso aqui está em Lucas, né, também, que ele, aquela ovelha ali desgarrada, que era Zaqueu, falou, eu voltei ela para o rebanho, porque ele mesmo admitiu que ele estava errado. Pois bem, esse aqui foi a passagem do Evangelho, que está referenciada lá no cartaz. Depois, Zaqueu, ele continuou seguindo Jesus, viu? Ele continuou seguindo ele doou a metade dos bens dele, restituiu aquele tanto de gente, ele ficou com pouquíssima coisa para ele. E ele passou a seguir Jesus. Não como discípulo, como apóstolo, ele passou como uma daquelas pessoas simples da multidão que caminhava junto com ele. Mas ele passou a seguir o Jesus, os passos dele, tentando mais aprimoramento, mais enriquecer a parte espiritual dele. E essas aqui está no livro Ave Cristo, as outras reencarnações dele. Depois que ele morreu, ele teve várias reencarnações muito dolorosas, todas muito dolorosas. Ele foi quinto varro, depois ele reencarnou de novo para salvar o filho dele, ele reencarnou como quinto Celso e depois como irmão Parmênio, que era já um missionário. Mas todas essas aqui também foram doloridas, porque o mal que ele causou àquele pessoal lá, aqueles judeus, foi muito grande. Ele destruiu muita família. Aquelas pessoas que estavam muito bem ficaram muito pobres. Teve pessoa que teve que ser serva dos outros, foram escravizadas. Muitos perderam a vida, perderam tudo. O débito dele era muito grande, então várias reencarnações. Essas aqui foram dolorosas, mas ainda foi uma das melhores. Mas foi bem complicado, viu? Esse aqui tá, quem já leu vai relembrar do Quinto Celso, Quinto Varro e o irmão Parmênio, que está nesse livro do Chico Xavier lá, né? Que é do Emmanuel, Ave Cristo. Lá explica tudo isso aqui. É bom que vocês leiam agora, que vocês vão saber que é o Zaqueu, é o mesmo espírito, que hoje nós estamos estudando a trajetória de um espírito. Pois bem, agora vamos parar aqui e vamos para frente. O encontro de dois grandes espíritos, Zaqueu, Leon Tolstói. Leon Tolstói, não sei se vocês sabem quem ele foi, ele é de 9 de 28, morreu em 1910. Ele era russo, foi político, não teve, ele é muito rude, muito sistemático, muito grosso, muito severo, mas ele foi uma das mentes mais privilegiadas, viu, desse século aqui passado aqui, ó. Ele de umas mentes brilhantes que já teve, escritor, ele nasceu em Snaia Poliana, que é uma cidade lá muito fria da Rússia, né? E ele já no fim da vida dele, ele era escritor, depois ficou exilado, ele teve uma vida dele bem conturbada dele, né? Ele estava em desdobramento, dormindo. Ele lembra que subiu o espírito dele, né? Até que ele que se viu numa pradaria, um lugar muito bonito,
muito alto, muito bonito, uma coisa verdejante, uma coisa que até ele cita assim, que todos os pintores da Terra não conseguiriam matizar as cores que ele via nessa planura aqui. De tão bonita que é, os pintores terrenos não dão conta de criar uma cor semelhante. E ele andando nessa pradaria, ele entrou num lugar muito bonito, cada vez mais bonito. Lá na frente ele viu um senhor meditando, sentado nas pernas, na posição de lótus, né? Meditando. Ele ficou olhando aquela pessoa, um lugar tão bonito, um lugar tão atraente, e em volta deles, todos sentados também em posição de lótus, né, sobre as pernas, era uma plateia que ouvia. Parece que ele era um médico, era o palestrante, ou era o professor, e ele falava. Ele falava, todos ouviam o que ele estava comentando. Aí, naquele momento, ele disse que ele voltou a si, Leon Tolstói, e ele lembrara das estepes congeladas da cidade de Snaia Poliana, que lá é muito frio, lá geralmente é muito abaixo de zero. Ele lembrava do vento que soprava do leste para oeste e formava montinhos de neve na pradaria lá, toda queimada por causa do frio. Ele lembrava da infância dele, que ele vivia lá, as mulheres colocando as roupas para secar de manhã, naquele vento gelado. Eles chegavam a jogar água em cima dos capins, lá assim. A água, quando batia, congelava, ele subia, para elas jogar a roupa no arame, né? Ele lembrava das troicas, das ibas que eles iam buscar a caça para trazer alguma coisa para casa, alguma comida para casa. E ele foi lembrando tudo daquilo, da vida que ele tinha na cidadezinha dele, da Snaia Poliana, onde que ele via. Isso é Leon Tolstói, né? Foi um dos maiores filósofos da humanidade. Naquele mesmo momento que ele voltava a si, ele viu o homem novamente meditando e comentando com aquela assembleia coisas de um passado longínquo. Ele foi transportado na mente dele há 2000 anos atrás. Ele via essas imagens da Roma antiga como ele estivesse vivendo ainda em Roma, como ele tivesse sido teletransportado para aquele passado longínquo. Ele via os velhos anciãos, eles viam os filósofos daquela época conversando entre si, ele assistia tudo aquilo como se estivesse materializado na frente dele, só dele estar olhando aquele senhor que estava meditando. Ele via as ruas de Jerusalém, os casais passeando, os cambistas fazendo as trocas deles. Ele via tudo aquilo lá. Aí ele voltava a si, ele lembrou que daquelas pessoas, daquela assembleia que estava sentada, falou assim: Mestre Zaqueu, conte mais da sua vida. Aí Leon Tolstói falou: Zaqueu? Aquele homem que esteve com Jesus, que subiu no sicômoro para ver Jesus passar, aquele que alojou Jesus na sua casa? Não é possível que eu estou junto com o Espírito que conviveu com Jesus, que recebeu conselhos direto do mestre Nazareno. Esse é aquele Zaqueu que eles estão dizendo aí, mestre Zaqueu. Aí Zaqueu realmente comentou e deu aquela aula de lembrança, de filosofia para aquelas pessoas que estavam lá, né? Aí ele falou assim, emocionado, ele foi até aquele senhor Zaqueu, que era ainda de baixa estatura, ele ficava da mesma forma que ele era, com a barbinha no queixo bem proeminente, né? Com pouco cabelo na cabeça, esbranquiçado também do lado, e era o Zaqueu, aquele Zaqueu que conviveu com Jesus, né?
Agora vamos adiantar nessa trajetória aqui. O tempo já está passando. Aí, passado 2000 anos, né? Daquela passagem que ele viu lá. Esse aqui, Leon Tolstói, já estava em 1910, no século passado, né? Aí, na Terra do Cruzeiro, olha aí que vocês lembram da Terra do Cruzeiro. Essa imagem aqui está na nossa bandeira, né? Que aqui é a Terra do Cruzeiro. Que está aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho do Espírito Humberto de Campos, né? Psicografia de Chico Xavier. Olha aqui, o Espírito de Humberto de Campos. Tá nesse livro aqui que eu vou falar, as coisas que eu vou falar aqui, que a gente lê também, essa obra vai passar a saber. Que aí Humberto de Campos cita nesse livro que na Terra do Cruzeiro, no Brasil, olha a trajetória do espírito aí, gente. No Riacho do Sangue, lá no Ceará, é uma cidadezinha bem pequenininha, um povoado, né? Em 29 de agosto de 1831, nasce o pequeno Adolfo. Esse pequeno Adolfo ele é filho de um coronel, um tenente-coronel da Guarda Nacional, que também era envolvido com política, e ele nasceu nesse lugar aqui, Riacho do Sangue, que é um distrito de Jaguaretama, lá no Ceará. Ele ficou lá aos 7 anos, ele foi matriculado na escola lá, ele teve aprendeu as primeiras palavras lá, e ele foi, por motivo de político, que o pai dele era envolvido com política, ele era da Guarda Nacional, e o pai dele teve de mudar para o Rio Grande do Norte, fugindo de pessoas por causa de política lá, né? E lá ele aprendeu latim, com 11 anos ele aprendeu latim, e quando o professor de latim faltava, ele dava aula de latim. Ele tinha uma facilidade muito grande com línguas, né? Aí depois o pai dele solucionou os problemas pendenga dele com o Estado, lá retornou, e ele continuou os estudos dele, terminou os estudos dele em outra cidade lá perto, e quando o pai dele veio a falecer, ele teve de continuar os estudos dele, ele foi para o Rio de Janeiro. E ele queria ser médico. E ele entrou, realmente foi médico, e ele, para sobreviver no Rio de Janeiro, ele passou a dar aula de matemática, filosofia, de latim, e ele foi aprimorando, e ele precisava, porque senão ele não dava conta de viver e bancar os estudos dele. Ele conseguiu, aí cada vez ficava mais dispendioso o estudo naquela época, assim como hoje, ele teve de se entrar para o Exército, porque se ele entrasse pelas Forças Armadas, o Estado pagava o curso de medicina para ele. Foi lá que, então, ele fez os primeiros anos da medicina dele mais avançada, né? E ele ganhou até o cargo de tenente, né? no Exército, foi até na Marinha que ele ficou. Mas ele continuava a dar aula também. E ele era muito bom em números e línguas, né? E ele foi evoluindo demais esse pequeno Adolfo, que agora já era grande Adolfo, né? Ele era de raiz era sefardita, né? Era dos judeus, daqueles sefardita, quer dizer, descendente de judeus. Ele era descendente judeu. Olha as coincidências, que parece coincidência, mas nada é por acaso. Ele era descendente daqueles judeus lá de Portugal que foram obrigados a serem cristãos. Eles eram judeus, mas foi por causa do Estado lá, foram obrigados a ser cristãos, e muitos deles fugiram da Santa Inquisição, do Santo Ofício, que falava que matava os bruxos, aquela coisa, que realmente matava. A família dele veio fugida para o Brasil, e esse pequeno Adolfo nasceu numa família grande lá em Jaguaretama, né, no Brejo do Sangue. Esse pequeno Adolfo que eu falo é o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres, né? E sempre quando eu pelo menos faço isso, né? Quando tem um problema grave de saúde, a gente precisa de uma mão superior, eu sempre me recorro a ele, Bezerra de Menezes. Eu trabalho na saúde, eu sou
supervisor de saúde, tem 20 anos. Quando eu vejo lá que os médicos já esgotou tudo, não tem mais o que fazer, eu costumo pedir em silêncio, pedir para Bezerra de Menezes, olha que ele já me atendeu em umas coisas que olha lá, viu, gente? Então, é o médico dos pobres, né? Que está retratado aqui. Ele é considerado o 13º apóstolo, Bezerra de Menezes, viu, gente? Esse filme aqui, ou livro, todos nós deveríamos ler ele. Chama O Diário de um Espírito. É a vida do Bezerra de Menezes. A vida dele todinha, porque ele também, no final da vida, final não, durante a carreira dele, ele foi político também, viu? Ele foi muito bem eleito. E ele era médico dos pobres, tem até nesse filme aí, a gente vê passar que ele dava as consultas de graça, e se a pessoa não conseguia pagar, ele pagava os remédios para a pessoa, até que aquele caso de uma senhora que chegou com um filho doente, ela falou, mas eu não tenho condição, eu não tenho nada. E ele, com a receita de um tamanho, ele tirou o anel de formatura e deu, falou, vai lá na farmácia lá, que o farmacêutico já não vendia mais para ele, porque ele estava devendo demais lá. Falou, vai, paga lá e que sobrar de dinheiro, deixa lá que eu não vou mandar mais gente para lá. Ele era muito bom, muito bom. É o médico dos pobres. Esse Bezerra de Menezes aqui, e quando foi o cinquentenário da morte dele, vou até falar isso aqui antes de encerrar, ele, lá na espiritualidade, estava aqueles, tudo espírito de escola lá junto com ele, quando estava lá, veio um raio, um estrondo do alto, e materializou como fosse um anjo na frente de todos aqueles espíritos superiores que estavam lá, homenageando os 50 anos do desencarne do Bezerra de Menezes, veio a irmã Ismália, que aquela irmã Ismália lá do nosso lar, hein, minha gente? Ela veio e falou assim, ó, eu estou sendo enviada direta de Maria, a mãe de Jesus. E ela me incumbiu de vir te dizer que você está sendo convocado a ir para esferas superiores, que tem trabalho grande para você lá. Ele ajoelhou aos pés de Ismália, chorou muito tempo e falou para ela assim que ficou muito sensibilizado com aquele convite direto de Maria, mas que ele tinha de declinar do pedido, porque ele falou que preferia ficar aqui ao nível da crosta terrestre para ajudar os irmãos que precisassem de ajuda e não tinham como. Ele queria que a missão dele que ele queria ficar aqui enquanto existir dor, ele queria ser o nosso médico dos pobres. Quer dizer que nós vamos contar com ele até para o mundo de regeneração, que vai ter dor ainda, né? Nós vamos contar com ele, graças a Deus nós vamos contar com ele. Ele declinou. Aquele deu um estrondo de novo, aquele raio subiu, a irmã Ismália subiu e passa um pouco, volta da mesma forma. Ela falou, ó, eu transmiti o seu recado para Maria, ela disse que o seu pedido é o seguinte, você pode ficar, mas agora com a perdição dela. Você vai ficar junto, enquanto existir dor no planeta Terra, você será o médico dos pobres, né? E ele vem e ajuda. Agora, já estou encerrando aqui. Essa trajetória do espírito que eu vim falando para vocês até agora, vocês sabem quem que é esse Bezerra de Menezes? Esse espírito? É aquele homem baixinho que correu à frente da multidão, subiu no sicômoro para ver Jesus passar. É o Zaqueu. A última encarnação dele, ele para redimir tudo, ele teve várias reencarnações dolorosas, mas Deus, na sua bondade infinita, não, tudo não é só resgate com dor. Ele pôde fazer com amor, em sendo o médico dos pobres. Então agora ele serve a carreira de evolução dele, que saiu lá daquela situação complicada e hoje era um espírito de luz, mas que tem de trabalhar ainda. Gente, muito obrigado a todos. Espero que todos tenham aprendido mais um pouquinho
da trajetória espiritual. Eu estou falando de um espírito, mas tem vários espíritos que também passaram por várias coisas e chegaram no que estão hoje em esferas bem mais elevadas, mas que tiveram fazer grande trabalho com amor. Muito obrigado e boa noite a todos. Que Jesus fique conosco.